gostaria que você abrisse comigo sua Bíblia, no livro de Provérbios, o capítulo de número 9. Você pode abrir em Salmos, o próximo livro é Provérbios, capítulo 9, e o versículo de número 9 também. Eu vou ler, e os irmãos, por gentileza, acompanhem comigo. Capítulo 9, versículo de número 9. Bendito seja o nome do Senhor, louvado e engrandecido seja Deus. O título da mensagem é: nunca desista dos teus projetos. Nunca desista. Diz assim a palavra do Senhor: dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. Eu vou ler de novo. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. Querido Deus, em nome de Jesus, mais uma vez diante da sua presença, aqui nós queremos estar, Senhor, para agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade. Ó Deus, fala conosco, trata o nosso coração, confirma os teus propósitos para com a nossa vida, Senhor. Nós precisamos nessa noite da direção do Espírito Santo. Abençoa nós por amor a Ti mesmo. Abençoa nós com a revelação da Tua palavra, Senhor, por amor à Tua igreja, por amor à Tua própria palavra e por misericórdia da minha vida, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. Nós temos ouvido o Senhor falar na igreja de várias formas, como eu disse há pouco. Deus tem nos dado mensagens continuadas já há uns 4 meses ou mais, e nós, às vezes, ficamos até meio assustados da maneira como o Senhor Deus vem tratando conosco, que creio eu que é de uma maneira tão clara, que é para que ninguém tenha dúvida, não é? Para que a gente possa entender mesmo o que o Senhor Deus quer de cada um de nós. Nosso Deus não é um Deus de confusão, Ele é um Deus de clareza, é um Deus de esclarecimento. Nosso Deus é um Deus que não deixa ninguém com dúvida. A dúvida, de fato, não pertence a Deus. Deus é um Deus de certeza, Deus é um Deus de verdade. Deus é um Deus que, quando fala, não volta a sua palavra atrás. A Bíblia diz que Deus é imutável e que nele não há sombra de variação, Ele não tem variável, Ele não tem altos e baixos, Ele é o mesmo Deus. Ainda que Ele seja o Deus dos montes e também Deus nos vales, Ele é um Deus único, é um Deus imutável, é um Deus sem sombra de variação. E a palavra do Senhor diz que Ele nos fez a sua imagem, conforme a sua semelhança, e que o homem perdeu a dádiva que Deus deu no início da criação. Porém o Senhor restituiu o ser humano através do sacrifício do Senhor Jesus. Ou seja, quem está no Senhor Jesus Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas, a Bíblia diz que são passadas, e Deus dá a oportunidade de fazer novas todas as coisas, ou uma coisa nova a cada novo dia. Quem está em Cristo Jesus não vive mais movido somente pelas coisas que vê, mas agora é também movido pelas coisas que crê. Aliás, principalmente pelas coisas que crê. A partir daí, não dá mais para viver fazendo projetos somente com um olhar humano. Eu creio que o grande problema que a maior parte dos cristãos enfrenta é porque continuam olhando a sua vida da mesma maneira que viam antes de aceitar ao Senhor Jesus. Uma coisa mecânica, humana, autossuficiente, uma situação onde a pessoa ela faz o seu projeto e acha que ela tem que fazer e tem que ser do jeito que ela pensa. E já não mais é assim, as coisas não funcionam mais dessa maneira. Como eu disse, como a Bíblia fala, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas e tudo se faz novo. Ontem nós estávamos ministrando aula para os nossos jovens e falando de tolerância, né? A tolerância cristã,
a questão da paciência que temos que ter, a tolerância que nós temos que ter com o outro. E dentre muitas coisas que a gente falou, nós focamos a necessidade realmente de entender para que viemos, de entender por que nós estamos aqui. Há um propósito de Deus. Há algo para ser, há um caminho para ser percorrido. E esse caminho, a gente percorre todos os dias, gera maturidade em nós. Gera um olhar para dentro de si. Gera uma ação do que nós chamamos de individuação. Individuação não é individualismo, né? Individualismo é quando o sujeito é aquela pessoa egocêntrica e só pensa nele, né? Individualista, tudo para mim, tudo é meu, né? A individuação é uma ação de olhar para dentro de si. Quem está entendendo? É uma ação de olhar para dentro de si. É uma ação, é uma atitude que nós temos de pensar o porquê a gente faz as coisas da maneira que faz. O porquê que a gente age da maneira que age. E quando nós olhamos para dentro de nós, vamos encontrar muitas falhas. E ao encontrar estas falhas, nós começamos a entender e a ser um pouco mais paciente ou tolerante com as falhas dos outros. Nós então começamos a percorrer esse caminho que o nosso Senhor Jesus traçou para nós, essa nova vida, construindo sobre o fundamento que é Cristo Jesus, uma nova edificação, uma nova construção, agora não mais pela vista, não mais pelas coisas que os meus olhos veem, mas por tudo aquilo que o meu coração crê, por tudo aquilo que eu acredito. Eu começo agora a viver a minha vida dependendo mais de Deus. Eu começo a viver a vida agora falando como o apóstolo São Paulo falou, já não sou eu que vivo, mas Cristo é que vive em mim, e a vida que eu vivo agora, eu vivo através da fé. Eu vivo motivado pela fé, eu vivo esclarecido, veja, esclarecido, ou com clareza, naquilo que Deus me revela. Quem está entendendo? Quando você vai comprar uma casa, por exemplo, você busca a clareza de Deus para saber se aquilo é um bom negócio. Quando você vai vender esta mesma casa ou qualquer outra, você também procura de Deus para saber se isso é um bom negócio. Por quê? Em Deus tem clareza. E a partir daí, nós não recuamos. A Bíblia diz que aquele que lança a mão no arado, e eu sei, todos os pastores levam esta mensagem ou esta palavra para a obra do Senhor, para a obra de pregar o Evangelho. Mas lançar a mão no arado é todo aquele que é um trabalhador em potencial, é aquele que coloca no seu coração uma determinação de fazer as coisas para que o nome do Senhor seja glorificado, quer esteja ligado à fé religiosa, quer esteja ligado à sua fé de vida pessoal, de vida própria. Ou seja, quando você faz um projeto iluminado pelo Senhor, você não pode desistir. Você não pode recuar. Porque se você recuar dentro do propósito de Deus, dentro daquilo que você tem a certeza que Deus te chamou para fazer, você está dizendo, eu não confio que Deus é poderoso para realizar este meu sonho. Quem está entendendo? Meu irmão, se o Senhor tem dado para você um sonho, se o Senhor tem trazido no seu coração um projeto de algo, eu digo para você, não desista desse projeto. Não desista, talvez seja difícil, porque nenhum projeto que está ligado a Deus é fácil, pois todo projeto que está ligado a Deus está ligado em amor a outras pessoas. O projeto de Deus não é exclusivista, ainda que seja no indivíduo, tem um propósito mais coletivo. Ainda que Deus escolha um para fazer uma grande obra, no final, no frigir dos ovos, como diria o dito popular, vai abençoar a muitos. Então não se pode pôr a mão no arado e largar ou olhar para trás. Não se pode começar algo e desistir. Não desista dos teus sonhos. Se Deus tem dado um sonho para você, vá até o fim. Porque certamente o Senhor Deus
abençoará, certamente o Senhor Deus te honrará nisso. Amém, irmãos? O apóstolo São Paulo, escrevendo para a igreja de Roma, diga-se de passagem que a igreja de Roma era uma igreja extremamente difícil. O nome já diz igreja de Roma. Os romanos, a cultura, tudo que estava ligado à cidade, era totalmente contrário ao propósito de Deus. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo para eles, no capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz, olha, a necessidade de ser transformado pela renovação de um novo entendimento. Eu estou falando no meu linguajar para ficar mais simples, para que a gente possa talvez entender um pouquinho ou com um pouquinho mais de profundidade. Amém, irmãos? É como se Paulo estivesse falando para mim ou para você, olha, é necessário que haja em você uma transformação, uma renovação de entendimento. Porque você agora não pode viver mais a mesma vida que você vivia antes. É necessário que tenha uma transformação, que tenha uma renovação de um entendimento para aquilo que o Senhor vai dirigir você. Mas para que isso aconteça, você tem que saber qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O grande problema é que para saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós precisamos entender essa nova construção sobre o fundamento de Cristo. Nós precisamos entender essa nova visão, não olhando mais para os olhos ou com os olhos naturais, mas olhando com os olhos da fé. E a fé é o firme fundamento de coisas que eu não vejo, mas é a certeza das coisas que eu espero. Em tese, é não desistir. Em tese, é ter a revelação do que fazer e fazer, sem mais questionamentos, sem mais olhar para trás, sem mais questionar, mas simplesmente fazer. Às vezes aquilo que a gente faz, aos olhos de todo mundo, está errado. Quando você tem um projeto, quando você tem um sonho, quando você tem um ideal, você vai perceber uma oposição de muitos que estão à sua volta. Às vezes aqueles que estão mais próximos de você vão fazer oposição, vão questionar, porque não estão na mesma visão, porque não estão vendo com os olhos de Deus como você está vendo. E aí a gente não pode dar crédito para quem não está vendo como você está vendo. Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 21. Versículo 10 ao versículo 15. Diz assim: todos acharam, amém? O verso 10 diz assim: e demonstrando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome de Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se aos seus próprios pés e mãos, disse: isso diz o Espírito Santo. Espírito aí está com letra maiúscula, é o Espírito Santo de Deus. Isto diz o Espírito Santo: assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem esta cinta é, e o entregarão nas mãos dos gentios. Verso 12. E ouvindo nós isso, rogávamo-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo, respondendo: que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto
não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podiam convencê-lo, nós nos aquietamos, dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Depois daquele dia, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. Então veja, o apóstolo Paulo precisava ir para Jerusalém. Chegou para ele a revelação de Deus que a obra que Deus queria fazer com ele, ou através dele, passava por Jerusalém.